Fases do desenvolvimento segundo Sigmund Freud. Observa-se que, segundo a psicanálise, somos seres que possuímos um universo de desejos e necessidades que não conhecemos. Tudo o que pensamos e queremos é apenas uma parte do que realmente somos. Segundo Freud, nossa personalidade é formada pelo id, ego e superego. As fases de desenvolvimento de Freud com a idade. A fase oral corresponde ao período de 0 a 1 ano aproximadamente. As características são: a região do corpo que proporciona maior prazer à criança é a boca. É pela boca que a criança entra em contato com o mundo. O principal objeto de desejo nessa fase é o seio da mãe, que além de alimentá-la, proporciona satisfação ao bebê. É a fase de reconhecimento do externo. As cores primárias e vibrantes despertam a atenção das crianças nessa fase. Se o seio ou substituto for gratificante, a imagem de aceitação será introjetada e as expectativas futuras do mundo, em termos projetivos, serão otimistas, o que é conhecido como um objeto bom, e o seu oposto irá gerar insegurança e desconfiança. Se a criança tiver uma necessidade atendida, crescerá psicologicamente saudável. As repercussões na vida adulta podem ser cigarro, alcoolismo, nojo de comida, vômitos, histerias, gostar de sexo oral, comer muito, negação. A fase anal corresponde ao período dos 2 aos 4 anos aproximadamente. Características: controle dos esfíncteres, reter e expelir, e a zona de maior satisfação é a região do ânus. A criança descobre que pode controlar as fezes que saem de seu interior, muitas vezes oferecendo-as à mãe, ora como um presente, ora como algo agressivo. É nessa etapa que a criança começa a ter noção de higiene. Ela começa a ter noção de posse e quer pegar os objetos, tocá-los e ver que aquilo faz parte de algo fora do limite do seu corpo. Internalização do não. Testam a autoridade e coerência dos pais. Não possui uma noção do que é do outro. As repercussões na vida adulta podem ser, por exemplo, se houver controle excessivo pelos adultos nesta fase, pode gerar uma pessoa avarenta ou uma pessoa com casos de constipação devido ao prazer que sentiu ao reter. Também pode ter uma preocupação exagerada com limpeza, ser meticulosa. Fase fálica. Corresponde ao período dos 4 aos 6 anos aproximadamente. A atenção da criança volta-se para a região genital e ela apresenta um forte comportamento narcisista, de representação de si, onde cria uma grandiosa imagem de si mesma. Inicialmente, a criança imagina que tanto os meninos quanto as meninas possuem um pênis. Ao serem defrontadas com as diferenças anatômicas entre os sexos, as crianças criam as chamadas teorias sexuais infantis, imaginando que as meninas não têm pênis porque esse órgão lhe foi arrancado, complexo de castração. As meninas veem-se incompletas por causa da ausência e, consequentemente, inveja do pênis. Complexo de Édipo, no qual o menino passa a apresentar uma atração pela mãe e a se rivalizar com o pai. O inverso ocorre na menina com o complexo de Electra. As repercussões na vida adulta. Tendo uma fase normal, pode tornar-se amigável e colaboradora. Do contrário, pode tornar-se um adulto que tenta tirar vantagem em tudo, egoísta. Faz ataque frontal a quem tenta lhe impor limites. Sente prazer em estabelecer e buscar metas e pode sofrer de complexo de inferioridade.
Fase de latência. Corresponde ao período dos 6 aos 11 anos aproximadamente. Característica principal, um deslocamento da libido da sexualidade para as atividades social aceitas, ou seja, a criança passa a gastar sua energia em atividades sociais e escolares. É o investimento no outro, em coisas do exterior. Predomina a ternura sobre os desejos sexuais. Passam a admirar professores e heróis de ficção. Brincam com seus pares, os chamados Bolinha e Luluzinha. Sentem vergonha, pudor um do outro. Também aparecem outros sentimentos como acaso, aspirações e estéticas. Identifica a repressão, o que provoca amnésia no início do período. Se as fases anteriores não forem bem resolvidas, podem gerar alguma agressividade, irritabilidade, exibicionismo, com excessiva curiosidade sexual, apresentação de mau aproveitamento escolar, podendo ter pavores noturnos, enurese ou dificuldades alimentares. Já a autoestima já não depende exclusivamente da aprovação externa, tendo a própria crítica. Utiliza sua energia psíquica para o fortalecimento do ego. Superego desenvolvido para ter critérios de justiça. As repercussões na vida adulta podem ser vergonha, repulsa e moralidade. Fase genital. Período a partir dos 11 anos. Tem início com a adolescência, uma retomada dos impulsos sexuais. A libido concentra-se na zona genital e o prazer encontra-se em um objeto ou outro indivíduo. O adolescente passa a buscar em pessoas fora do seu grupo familiar um objeto de amor. A adolescência é um período de mudanças no qual o jovem tem que elaborar a perda da identidade infantil e dos pais da infância para pouco a pouco possa assumir uma identidade adulta. Ele procura se diferenciar do outro, ao mesmo tempo em que procura se inserir num grupo com estilos e gostos próprios. Repercussões na vida adulta. Em geral, não traz nenhuma consequência para a vida adulta, pois elas se manifestam durante esta fase. Comentários sobre o id, ego e superego. O id representa os processos primitivos do pensamento e constitui, segundo Freud, o reservatório das pulsões. Dessa forma, toda a energia envolvida na atividade humana seria advinda do id inicialmente. Considerou que todas essas pulsões seriam ou de origem sexual ou que atuariam no sentido da autopreservação. Posteriormente, introduziu o conceito das pulsões de morte, que atuariam no sentido contrário aos das pulsões de agregação e preservação da vida. O id é responsável pelas demandas mais primitivas e perversas. O ego permanece entre ambos, alternando nossa necessidade primitiva e nossas crenças éticas e morais. É a instância na que se inclui a consciência. Um eu saudável proporciona habilidade para adaptar-se à realidade e interagir com o mundo exterior de uma maneira que seja cômoda para o id e para o superego. O superego, a parte que contraage ao id, representa os pensamentos morais e éticos internalizados.